Primeiro, o indivíduo. Esse indivíduo, meu irmão, ele, eles são vários aspectos. E a gente tratou aqui, ó, Felipe trouxe um exemplo, Eric trouxe outro exemplo. Se a gente for abrir, Derek, né? Trouxe outro exemplo. Se a gente for abrir aqui para todos os senhores, para Curió, por exemplo, vai trazer 1 milhão de eventos. Mas esse indivíduo, primeiro, ele é ser humano. Primeiro de tudo. Segundo, ele é um ser que tem a emoção e a razão. Terceiro, esse ser humano, ele atua dentro daquilo que ele tem capacidade de atuar. Para ele ter capacidade de atuar, ele tem que ter aprendido alguma coisa. Alguém tem que ter ensinado esse camarada. Então a gente já começa a perceber que é um camarada que você tem que cuidar porque ele é ser humano, então ele tem as questões pessoais dele. Segundo, ele é um cara que se emociona, independente se é um cara que se emociona muito, se emociona pouco, que chora, que dá risada, mas ele é um ser humano que se relaciona com as emoções. Ele é ser humano que ele raciocina, então ele tem as suas próprias convicções baseadas nas suas experiências, nas suas questões pessoais, nas suas questões ideológicas, religiosas, então ele é um cara racional. E ele tem que ter a habilidade para operar nesse ambiente. Então ele é um indivíduo com emoção, com razão, e ele tem que ter a habilidade de atuar. Não adianta a gente se afastar desses aspectos, porque em algum momento a gente vai errar. Principalmente quando a gente estiver falando de formatação do operador, formatação do policial, doutrina desse camarada. Que a gente está falando aqui numa pós-graduação de fricções de guerra numa era contemporânea, porque a gente tem que entender que esse indivíduo que a gente está preparando para esses palcos da guerra, ele vai enfrentar essa realidade. E esse cara que enfrenta essa realidade, ele vem desse meio social, ele vai enfrentar todas as questões que as outras pessoas se relacionam, mais as questões dele. Imagine que ele é um policial, trazendo a realidade do policial brasileiro, é um policial classe média baixa. Então, ele está em um local onde há grande possibilidade de ter conflitos, e onde tem mais conflito, tem mais atuação policial. Então, se a atuação policial ela for positiva, não muda nada, mas se a atuação policial for negativa, muda tudo. Ele passa de Deus a diabo. Ele passa de herói a, a causador da tragédia. Ele é um cara que raciocina, então ele está dentro desse espaço, esse espaço social, ele faz parte disso. Ele é um camarada que ele tem as suas emoções. Essa razão, essa decisão dele vai se basear sempre nas suas razões, essa decisão racional dele. E ele tem que ter habilidade. Isso não muda, não mudou nunca. A gente está falando aí do século XIX para o século XXI. Isso não mudou. Esse indivíduo ele evoluiu com essas características, evoluiu sendo ser humano, tendo emoção, tendo razão e tendo que ter habilidade. E o que parece é que essa evolução contemporânea trouxe uma condição talvez mais precária dentro da realidade de atuação dele. Geórgio 04 deu um excelente exemplo. Ele falou assim: procure saber de quem ele é parente, procure saber de quem ele é amigo. A relação social desse cara. Derek saiu. Desculpa aqui, meu irmão, trazer sempre vocês aí como exemplo, porque vocês se manifestaram. Derek saiu melado de merda hoje. Foi para uma atividade, saiu melado de merda. Teve que tomar banho e limpar a merda dos outros. E merda é foda. Merda para sair o cheiro é uma desgraça. Hein? Só criolina para sair o cheiro. Então o Derek deve estar fedendo a merda até agora. Tô não, mas a capa do meu colete tá de molho ali no lisoforme, né? Tá foda. Leou seu uniforme. Você é polícia penal de onde, irmão? Eu sou policial penal do estado do Pará. Do Pará, né? É, Felipe acabou de trazer também outra questão, né?
que, por agindo legitimamente, ou está sendo a ele imputado uma responsabilidade que não foi deles, porque eles agiram legitimamente, não agrediram o cara, agiram baseado na lei. E a gente tem percebido que as formações das academias, elas não têm respeitado esse princípio, que é o princípio do indivíduo. Quem é esse camarada que vai operar nesse ambiente VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo? Quem é esse operador que vai estar dando resposta nesse conflito, seja na área penal, seja na área de rua, seja na guarda municipal, seja em qualquer esfera da segurança pública? Quem é esse camarada? Quem é esse indivíduo? A gente está trabalhando ele em todos os aspectos, no aspecto emocional, no aspecto racional dele, nas habilidades que ele tem, ou simplesmente a gente está fazendo como o cachorro faz? Porque o cachorro, ele aprende de duas maneiras: estímulo positivo, estímulo negativo. Eu acho que Derek é até especialista nessa porra, né, Derek? Eu vi ali NOC, operações com cães, não é isso? Eu sou, além de ser policial, sou médico veterinário e, e sou coordenador hoje do Núcleo de Operações com Cães daqui da Polícia Penal. Excelente, irmão. Se eu estiver falando merda aí, você me interrompe. Mas cachorro é foda, pô. Eu sei porque eu tenho um aqui em casa. O cachorro aqui em casa foi treinamento soviético nele, para ele aprender a não entrar em casa. Treinamento soviético. Aí o cachorro não vai, porque ele tá com medo de entrar e tomar pau. Ou ele vai adotar uma postura porque você vai dar né, uma bolinha para ele brincar, vai dar um petisco para ele comer, porque é um ser irracional. No seu caso, você usou o reforço negativo Reforço para ele. negativo, exatamente. Poderia ter usado o reforço positivo, né? Mas foi o reforço negativo, Poderia. né? Mas foi o reforço negativo. Não é isso o ser humano. Esse indivíduo que a gente está falando aqui, dentro das ficções da guerra, não é isso. Esse indivíduo é diferente disso. Esse indivíduo é um cara que tem emoção, tem razão e precisa ter habilidade. Ele precisa entender esse cenário dele e ele vai entender muito desse cenário, não falando do cotidiano, que é o que normalmente se faz, é falando das condições de adversidade, quais são as fricções que ele vai enfrentar, quais são os imponderáveis que ele vai enfrentar. Eu me lembro como se fosse hoje uma coisa que me marcou muito, ainda como soldado da Polícia Militar do Rio de Janeiro, durante a formação acadêmica lá, formação de soldado. Eu na sala, o instrutor entrou e fez assim: primeira coisa que eu queria que vocês fizessem é olhem uns aos outros aí. Éramos 45 alunos de uma turma de 500, então eram 10 turmas de 50, né? Mais ou menos isso, 45 a 50 alunos. A gente olhou e ele fez: certo, guardem esse rosto, porque muito possivelmente daqui a um ano, muitos deles já não mais estarão aqui, vão ter morrido na guerra. E hoje eu posso dizer que mais da metade da minha turma já morreu. E grande parte desses que morreram, morreram na guerra. Esse camarada estava atuando naquilo que não é dito, não é falado. Ele está atuando exatamente na ficção. Quando ele fala, tanto é que me lembra até hoje, como se fosse agora, ele falando isso. Porque são coisas que a gente não se relaciona. Ninguém entra na polícia querendo morrer. Ninguém entra na polícia querendo ver o outro morrer. Ninguém entra com essa percepção. E a gente tem cada vez mais formando pessoas como se elas fossem cachorro, tratando o cara por estímulo, sem entender que ele é um camarada que tem emoção, tem razão e precisa ter habilidade. Então a gente tem que treinar a habilidade desse cara, fazendo uma equação entre a emoção e a razão, trazendo a ele as realidades, trazendo a ele o que são os imponderáveis. Então Professor, esse, fale aí, pode falar, Itamar. Jogue duro, irmão. só uma curiosidade aqui antes que eu esqueça, o senhor estava comentando aí sobre tratar como se fosse um cão, um animal, né? Até o nome, né? Adestramento, né? Muitas forças usam esse, principalmente o exército aí. Adestramento, exatamente. Então, a gente existe, é importante a gente fazer essa reflexão. Existe uma pirâmide
que é uma pirâmide de gestão, e essa pirâmide a gente não consegue se afastar dela, e ela é de fato assim, né? Ela é na vertical, ela tem um ápice menor e uma base maior, e uma estrutura ordenada, porque alguém decide, alguém coordena, alguém supervisiona, alguém executa. Essa pirâmide é uma pirâmide de gestão. Em qualquer lugar que a gente vá, isso vai acontecer. No supermercado, no banco, na polícia, em qualquer lugar. É inevitável. Para que a gente tenha a possibilidade de fazer gestão, a gente tem que ter essa pirâmide de gestão. Alguém decide, alguém coordena, supervisiona, controla, fiscaliza, toma conta da logística, toma conta do financeiro. É assim que acontece em todos os lugares, independente se vai ser na esfera policial ou se vai ser na esfera privada.